Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo hoje. O dólar americano, tradicionalmente o alicerce das finanças globais, pode estar à beira de uma grande mudança. Segundo o economista Steven Dian, a Ásia pode em breve desencadear uma avalanche de venda de dólares no valor de 2,5 trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhões de dólares podem sair da moeda dos Estados Unidos e entrar nos mercados locais asiáticos. Mas por que agora e o que isso realmente significa para a economia global? Vamos tentar entender. Durante décadas, muitos países asiáticos acumularam enormes superávites comerciais com os Estados Unidos. Isso significa que eles exportaram muito mais do que importaram, especialmente para os Estados Unidos. E em consequência disso, e isso é muito importante, eles vêm acumulando vastas reservas de dólares americanos. Essas reservas não estão apenas paradas em cofres, porque afinal o dinheiro precisa trabalhar, e por isso foram investidas em ativos americanos como títulos do Tesouro, imóveis e ações, é claro. Os economistas Steven Dian e Joanna Freyer acreditam que o acúmulo de dólares pode agora ultrapassar o 2,5 trilhões, em grande parte nas mãos de exportadores asiáticos. Pense na guerra comercial entre Estados Unidos e China e investidores institucionais. Além disso, muitas dessas posições são o que se chama de naked longs, ou seja, apostas não protegidas na força do dólar americano. Isso significa que se o dólar enfraquecer, não há realmente nada protegendo essas apostas de perdas. E essa vulnerabilidade, essa exposição ao risco, pode agora estar desencadeando uma reavaliação e um ajuste dramáticos nas finanças globais. Então, por que essa urgência repentina? Você pode perguntar. Bem, parte disso se resume à política, é claro, e à formulação de políticas. Com o renovado esforço de Trump para desafiar as normas do comércio global, desafiar a estrutura do comércio internacional e isolar economicamente a China do resto do mundo, o que é impossível de fazer, os governos e empresas asiáticos estão sendo, na prática, forçados a reavaliar suas estratégias e posições. Se a dominância de longo prazo do dólar americano está em questão, como sabemos que está, manter tanto dele pode ser um grande risco. E agora eles estão pensando, bem, se há tanto risco envolvido, se há tanta incerteza em relação à política dos Estados Unidos, precisamos realmente reajustar nossas posições. Então eles estão pensando em vender, se não 2,5 trilhões de dólares, de uma vez vão começar a vender pequenas porções disso. Já estamos vendo sinais dessa mudança. O índice do dólar da Bloomberg caiu cerca de 9% desde janeiro deste ano, e quase todas as moedas asiáticas, incluindo o yuan chinês, o dólar taiwanês e o ringgit malaio, se valorizaram em relação ao dólar americano no último mês. Isso não é coincidência, é claro. Alguns analistas acreditam que os formuladores de políticas asiáticos estão se preparando para permitir que suas moedas se valorizem como parte de negociações comerciais mais amplas com os Estados Unidos. Isso pode ser uma ferramenta muito útil para eles. E há outro elemento crucial nesse quebra-cabeça que gostaria de mencionar: a repatriação. O economista Steven Dian sugeriu que cerca de 1 trilhão de dólares poderia, na verdade, retornar à China à medida que empresas chinesas começarem a desfazer seus investimentos denominados em dólar, especialmente se o Federal Reserve continuar cortando as taxas de juros. Rendimentos mais baixos nos Estados Unidos significam menos incentivos para manter o capital efetivamente estacionado em ativos em dólar. Ninguém vai querer fazer isso. Esse tipo de fuga de capitais não é apenas uma ondulação, é uma onda em potencial. É uma onda, é um furacão. À medida que os investidores repatriam seu dinheiro, eles na verdade vão vender ativos em dólares americanos, colocando ainda mais pressão para baixo sobre a moeda. E se outros países asiáticos seguirem o exemplo da China, o que sabemos que é uma grande possibilidade, essa onda se transforma em um surto. Se essa avalanche de 2,5 trilhões começar a deslizar, o impacto global pode ser profundo. Um dólar mais fraco tornaria as importações mais caras para os americanos.
potencialmente aumentando a inflação em um momento em que a estabilidade dos preços já está muito, muito frágil. Os títulos dos Estados Unidos também poderiam sofrer uma liquidação, e os bancos centrais talvez fossem obrigados a intervir para estabilizar moedas e taxas de juros. Também poderíamos ver grandes mudanças nos fluxos globais de investimento. Se o dólar perder seu apelo, os investidores podem migrar mais para moedas de mercados emergentes ou até mesmo para ativos digitais como o Bitcoin, por exemplo, ou outros meios alternativos de preservação de valor. O dólar tem se beneficiado há muito tempo do chamado privilégio exorbitante de ser a moeda de reserva mundial. Mas se ele perder esse status, se as pessoas começarem a perder confiança no dólar americano, esse é apenas um dos muitos sinais de alerta dos quais precisamos estar atentos. Mas é claro que esse privilégio, o privilégio de ser a moeda de reserva, não está garantido para sempre. Já tivemos outras moedas de reserva antes e elas perderam seu apelo, perderam seu poder. Portanto, o dólar americano pode ser o próximo da fila. Então, o que devemos observar? Em primeiro lugar, fique de olho na política comercial. Qualquer nova escalada nas tensões entre os Estados Unidos e a Ásia pode acelerar as vendas. Isso pode incentivar investidores asiáticos a realmente avançarem e reduzirem riscos, algo que eles já começaram a fazer. A segunda coisa a se observar é tentar monitorar as decisões do Federal Reserve. Isso é muito, muito importante. Eu faço o meu melhor para mantê-lo informado. Isso é muito importante, especialmente em relação aos cortes de juros. E, por fim, acompanhe os movimentos das moedas na Ásia. Pode ser desafiador fazer isso, mas se começarmos a ver ganhos mais rápidos em moedas como o dólar taiwanês ou o yuan chinês, isso pode realmente servir como um sinal de uma reversão mais ampla das posições em dólar. O dólar não vai desabar amanhã, é claro. Ele não vai colapsar da noite para o dia. Vamos ser realistas, mas as forças em jogo aqui, que é no que estou tentando focar, são muito, muito reais e são muito, muito poderosas. Se as economias asiáticas começarem a transferir até mesmo uma fração desses 2,5 trilhões de dólares de volta para casa, isso pode fundamentalmente remodelar a forma como o dinheiro circula pelo mundo e o que outros investidores, que estão observando isso, podem fazer potencialmente quando virem esse movimento de reversão começar. Além das mudanças nos fluxos globais de investimento, há mudanças muito, muito importantes, verdadeiramente tectônicas, na demanda pelo dólar americano em liquidações transfronteiriças entre os países do bloco BRICS+. O comércio entre China e Rússia já é majoritariamente denominado em yuan chinês, o que indica que as liquidações transfronteiriças provavelmente se tornarão cada vez mais diversificadas. À medida que os países da maioria global fortalecem seu comércio regional, focam na cooperação sul-sul e expandem seus laços regionais, que é exatamente o que estão fazendo, falei sobre isso em um dos meus vídeos anteriores, eles certamente investirão em infraestrutura financeira para ajudá-los a se afastar do dólar americano. Por exemplo, aqui está o presidente russo Vladimir Putin. Outro dia mesmo, durante a visita do dia 9 de maio, ele compartilhou detalhes desses esforços contínuos de desdolarização e da mudança global em direção a sistemas multicambiais. Dê uma olhada. As medidas coordenadas tomadas por Rússia e China para adotar moedas nacionais nas transações comerciais também são um passo útil. Como resultado, a maior parte de nossas operações é feita em yuans e rublos. Isso significa que temos um sistema sustentável de comércio mútuo, protegido de forma confiável contra quaisquer ataques de terceiros e tendências negativas no mercado global. Obrigado por assistir. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio. Isso faz toda a diferença e significa muito para mim. Curta, inscreva-se e compartilhe. E lembre-se de se tornar assinante em worldaffairsandcontext.com. É o meu Substack. Eu adoraria ver todos vocês por lá também. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui amanhã. Até mais.